Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de governança corporativa, uma visão geral. Bom, para início de conversa, vou deixar aqui uma reflexão de Peter Senge. Ele diz que o futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente. Por que essa reflexão inicial é importante? Porque dentro da proposta de discussão de governança corporativa, as decisões elas são tomadas de maneira coletiva. Sobretudo quando a gente fala de uma estrutura que tem lá um conselho de administração, onde esses conselheiros estão representando acionistas, estão representando a gestão daquela organização. Então, tudo que envolve aquela organização pode interessar essas pessoas que normalmente têm objetivos, e esses objetivos podem ser, inclusive, distintos uns dos outros, e é preciso equilibrar isso dentro de uma estrutura organizacional. Pois bem, então, algumas empresas que possuem estrutura de governança corporativa, então eu listei aqui várias empresas que são bastante conhecidas de todos nós. Então nós temos a TIM, a Vale, Banco do Brasil, JBS, Localiza, Cielo, MRV. Então, várias dessas empresas, ou melhor, todas essas empresas listadas, elas possuem uma estrutura de governança corporativa. Por que elas possuem tal estrutura? Essas empresas, elas têm, inclusive, ações negociadas no mercado de capitais, ou seja, ações negociadas em bolsas de valores. Então, para que o investidor, o acionista, ele tenha segurança no investimento ao buscar uma determinada ação, ele precisa ter informações, ele precisa entender como que as decisões dentro daquela organização elas são tomadas. E uma estrutura de governança, ela visa dar essa segurança para o investidor, como também profissionalizar a gestão organizacional. Ou seja, uma gestão organizacional, ela não pode ser feita com o poder apenas em uma figura, apenas em uma pessoa, apenas no presidente daquela empresa, no diretor ou no gestor daquela organização. Esse poder ele precisa ser compartilhado, porque as pessoas elas podem ser muito tendenciosas na tomada de decisão. E quando você tem outras pessoas, outros responsáveis por decidir, por analisar decisões, você acaba dividindo e equilibrando esse poder, evitando uma série de questionamentos, uma série de problemas relacionados às decisões equivocadas, no qual a governança ela tende a sanar e ela tende aí, de certa forma, melhorar o ambiente e a gestão corporativa. Então, essas empresas, elas são listadas em bolsa de valores e, por legislação, elas possuem a necessidade de ter uma estrutura mínima de gestão, melhor dizendo, de governança corporativa, de modo que a gestão organizacional cumpra com esses requisitos mínimos. Mas a gente sabe que as empresas também elas podem aprimorar esse processo de governança corporativa. Então, dentro do contexto de bolsa de valores, sobretudo falando da nossa bolsa de valores, a bolsa de valores brasileira, que é a B3, existem os níveis de governança corporativa. Então, existem empresas que, inclusive, estão no nível máximo de governança corporativa, que a gente chama de novo mercado. Mas, no decorrer aí do conteúdo, a gente vai tratar mais especificamente dessa temática. Mas a governança, ela não é específico de empresas que estão listadas em bolsas de valores. Outras organizações também possuem estrutura de governança. Então, nós temos aí diversas outras organizações que não são uma empresa, ou seja, não tem finalidade mercantil, finalidade de obter lucro, mas possuem estruturas de governança. Então, a gente pode citar aqui universidades federais, podemos citar o Instituto Federal, o próprio IF-Sul de Minas, ele possui uma estrutura de governança, tem lá o Conselho Superior, com cadeiras de representantes da comunidade, ou seja, representantes dos docentes, representantes dos técnicos administrativos, representantes dos alunos. Então, as decisões relacionadas a essas instituições que são submetidas à análise do conselho, cada representação tem o seu poder de voto.
E isso traz maior segurança, até mesmo para a gestão organizacional, uma vez que todas as partes envolvidas ali pode estar sendo atendida dentro de uma proposta institucional, dentro de uma proposta de mudança de organograma, por exemplo, de infraestrutura. Então, tudo isso é analisado, criação de curso, tudo isso precisa ser aprovado no seu nível máximo, que é, no caso do Instituto, é o Conselho Superior. Em outras instituições, tem um conselho administrativo, tem outras estruturas com outras denominações. Mas o que é mais importante é que existem várias pessoas representando pares ali dentro para tentar discutir e equilibrar o processo de decisão dentro dessas estruturas. Hoje, a governança ela é muito relevante para que você consiga equilibrar, sobretudo, os conflitos existentes dentro de uma estrutura organizacional. Então, para a gente trazer como exemplo, nós temos aí uma empresa que, às vezes, o proprietário ele não atua na empresa. Ele é um investidor, ele viabilizou aquela empresa, mas ele contratou gestores para gerenciar a atividade empresarial. Esses gestores, eles podem ter o seu próprio interesse, interesse em melhor salário, interesse de bonificação, às vezes interesse em atuar em determinado mercado. Esses interesses dos gestores podem ser diferentes dos interesses dos proprietários, que em contrapartida pode ter interesse distinto da sociedade. Então, quando você tem uma estrutura de governança bem representada pelos atores que têm interesse direto nessa organização, isso facilita o equilíbrio dos objetivos organizacionais. E a própria estrutura de governança, ela visa, primeiro, evitar conflito e depois compreender todos os objetivos dos chamados stakeholders, ou melhor, das partes envolvidas dentro dessa estrutura de organização. Pois bem, o que vem a ser a governança corporativa e qual a relação que ela tem com outros temas da área de administração? Então, a governança corporativa ela tem essa relação existente entre o proprietário, os gestores e as decisões que são tomadas dentro da organização. Existe uma relação direta como que essa gestão ela é desenvolvida dentro daquela estrutura organizacional, ou seja, o gestor ele tem poder máximo de decisão dentro da empresa? Nem sempre. Então, uma empresa com uma boa governança, com uma boa estrutura de governança, ele precisa decisões ou sugestões de negócio, decisões relevantes para a empresa, ele precisa submeter isso a uma decisão do conselho, por exemplo. Aí o conselho, representado por outros pares, né, vai investigar e analisar se aquele caminho, se aquela sugestão é a mais proveitosa para a organização, se não vai ferir nenhum termo ético, nenhum termo legal, se aquilo condiz com os princípios organizacionais. Então, observe que a estrutura de governança ela tem o seu papel e a sua relação direta com a gestão. E ainda, ela tem uma relação direta com a estratégia da organização. Então, as organizações que detêm lá um planejamento estratégico, tem uma estratégia definida para os próximos 5, 10 anos. Então, suponhamos, uma empresa ela quer crescer, quer investir em energia sustentável, ela tem lá o seu programa e os seus objetivos para daqui 5, 10 anos. O gestor que entrar nessa organização, ele vai ter que atingir aquele propósito, ou melhor, vai atingir aquela estratégia. Então, imagine se esse gestor, por qualquer motivo, ele saia da empresa. E aí entra um outro gestor que fala: não, eu vou julgar essa estratégia por terra, agora a estratégia vai ser outra. Espera aí, ele não pode tomar essa decisão de maneira deliberada, porque já existe uma estratégia, um planejamento estratégico aprovado, inclusive pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Superior. Então, se ele quiser propor algum tipo de mudança, ele tem que mudar o planejamento. Se essa mudança for aprovada pelo Conselho, aí sim ele vai seguir com a sugestão que ele quer sugerir para aquele momento da organização. No entanto, se porventura ele não cumprir aquela estratégia que já foi aprovada, ele pode ser, inclusive, penalizado, porque ele não cumpriu com o que ele deveria, enquanto gestor, atingir em nível de objetivo organizacional. Então, a governança ela tem uma relação direta também com as estratégias da empresa.
Então, tem muitos gestores que conseguem, às vezes, seguir à risca a estratégia da empresa e, às vezes, a própria sociedade ou outros membros questionam: esse gestor está priorizando muito o pagamento de dividendos da empresa, está pagando muito dividendo, altos dividendos para os acionistas. Mas isso é a estratégia, isso está como objetivo estratégico da empresa, remunerar os seus acionistas. E às vezes tem, inclusive, percentual, isso estabelecido na estratégia. Então, o gestor, nada mais, nada menos, ele está executando o seu trabalho, cumprindo com o que está previsto no planejamento estratégico. Se há algum tipo de questionamento quanto à sua atuação, deveria ser questionado quanto à estratégia aprovada na empresa, não pela atuação do gestor. O gestor, às vezes, está pura e simplesmente cumprindo com aquele plano que foi estabelecido pela empresa. Tá joia? Então, existe uma relação direta entre esses temas tão relevantes na área de administração: governança corporativa, a gestão organizacional e a estratégia da empresa. Pois bem, então, a gente tem aí Sir Adrian, que traz um conceito muito interessante sobre governança corporativa. Ele diz o seguinte, que a governança corporativa é o sistema e a estrutura de poder que regem os mecanismos através dos quais as companhias são dirigidas e controladas. Então, ele traz esse conceito lá em 1992, o qual demonstra que a governança, ela, além da estrutura, ela fortalecer uma estrutura, ela também equilibra esses poderes e dando aí possibilidade das organizações se desenvolverem baseado nessa estrutura de poder. Ou seja, você vai trocar o gestor. O gestor ele pode mudar, a empresa, as empresas fazem isso, troca de gestor, troca de presidente, mas às vezes a estratégia da empresa ela é muito bem definida e a estrutura de governança, por mais que um gestor não tenha tanto alinhamento com o anterior, a estrutura de governança consegue manter a empresa seguindo o seu objetivo principal, seguindo a sua missão, seguindo o seu propósito. Então, ela é muito relevante para que a cada troca de gestor, a empresa não fique sujeita a mudar totalmente o seu rumo, a sua atividade, as suas prioridades. Então, a estrutura de governança visa também manter esse propósito, esse planejamento a longo prazo para a organização. Bom, dentro das estruturas de governança corporativa, nós temos alguns princípios básicos. O primeiro é o princípio da transparência. Então, tudo transparente no que diz respeito aos rumos da organização, ao que essa organização tem em termos de política, política de valorização salarial, política de bonificação. Então, observe, imagina só se não houvesse uma estrutura de governança no qual obrigasse o gestor, se ele tem alguma intenção de aumentar o salário, de criar novos cargos, ele mesmo tomasse essa decisão de aumentar o seu próprio salário, de criar novos cargos sem submeter a ninguém. Então, imagine, ele teria um poder muito elevado de decisão dentro dessa organização, inclusive um poder que poderia prejudicar a própria saúde financeira daquela organização. Aí, quando você tem uma estrutura de governança, você estabelece alguns critérios. Então, olha, para mexer no organograma da organização, ou seja, para mexer na estrutura de poder e responsabilidade, isso tem que ser submetido e aprovado pelo conselho. Então, o gestor pode sugerir, claro, e é possível sugerir. Ele vai sugerir, inclusive vai explicar e defender o porquê daquela mudança. Mas a aprovação, ela está sujeita a uma análise do conselho administrativo. Então, a transparência aí é fundamental. Então, o gestor quer aumentar o salário daquele gerente específico. Às vezes, aquele gerente é um amigo dele, ele quer elevar o salário. Ele não pode fazer isso, por quê? Para elevação salarial, para pagamento de bônus, a empresa ela pode estabelecer que tais decisões devem ser submetidas ao quê? Ao conselho de administração. Então, o gestor ele pode sugerir, mas ele não teria o poder para estabelecer ou com uma canetada lá ele elevar o salário de maneira desproporcional. Então, observe que essa transparência ela é fundamental para gerar mais segurança e mais credibilidade, tanto da organização quanto também da gestão dessa organização. O princípio da equidade, então, tem o princípio aí também de equilibrar esses poderes. Então, o conselheiro ele tem um poder de voto, mas um outro conselheiro representando um outro ator também tem poder de voto. Então, você tem lá
um representando o acionista, o outro representando colaboradores, cada um pode ter um poder de voto. E aí, às vezes, as decisões não ficam enviesadas apenas para contemplar um ator em específico. Nós temos um outro princípio, que é o princípio de prestação de contas. Então, quem participa, os conselheiros da organização, eles têm como obrigação verificar os relatórios gerenciais para verificar se a gestão está seguindo exatamente aquilo que foi previsto, muitas vezes previsto no planejamento estratégico, questão de utilização de recursos, de atingimento de objetivo. Então, a equipe de conselheiros vai fazer uma análise para verificar se a gestão de fato está seguindo o que foi programado, se não atingiu o objetivo, qual foi o motivo, quais foram as razões, o porquê. Então, isso dá mais transparência, além de prestar contas de tudo que está sendo envolvido em nível de recurso financeiro empresarial. E também a responsabilidade corporativa. Então, uma organização, conforme foi dito anteriormente, ela pode ter conselheiros da sociedade civil. Então, a empresa está lá, tem como finalidade obter lucro, mas não é lucro acima de tudo. Ela também precisa ter políticas com ações sociais, políticas de preservação ambiental, política de desenvolvimento da região, desenvolvimento regional. Então, existem também pessoas que estão ali para entender se a empresa está cumprindo com o seu papel na sociedade e não apenas gerando lucro para os seus acionistas. Ela também tem esse papel social. Então, observe que dentro desses princípios, você tem transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, que vai dar mais segurança para que o investidor veja a empresa e fale, não, essa empresa ela tem toda uma política de transparência, ela presta contas dos seus projetos, do seu desenvolvimento, dos seus custos, o que está indo para investimento, o que está indo para distribuição de dividendos. Então, ele tem muito mais segurança a investir naquele papel, naquela ação, tendo em vista os seus próprios objetivos. Então, se um gestor, quer dizer, se um investidor ele quer investir numa empresa que preza pela preservação do meio ambiente, é uma empresa sustentável, ele consegue verificar o seu planejamento estratégico e saber, olha, essa empresa, ela segue esse parâmetro, isso eu valorizo na empresa, isso para mim é algo muito importante que a empresa tenha, que ela se responsabilize pelo meio ambiente, pela sociedade em qual ela está inserida, ela presta as contas, eu sei qual que é o valor que ela destina para tal objetivo, então eu tenho muita segurança em investir nessa empresa, porque ela transmite credibilidade. Então, a governança ela é um fator fundamental para que a empresa aumente o seu nível de credibilidade. Pois bem, então, dentro dessa relação da governança, nós temos aí os acionistas que provêm o capital para a empresa. Então, se um acionista adquire uma ação daquela empresa, compra de um outro acionista ou faz algum tipo de aporte, ele está dando condições dessa empresa crescer, expandir suas atividades, ampliar suas negociações. Os dirigentes, eles têm que agir em nome dos proprietários, que são os acionistas. Então, uma empresa ela pode ter inúmeros acionistas, milhares, dezenas de acionistas, e os dirigentes eles têm que agir em nome desses acionistas, eles vão dirigir a empresa e os acionistas precisam estar sendo atendidos. Então, o dirigente ele não é dono da empresa, ele pode ser acionista também, mas em tese ele tem que consultar os acionistas para verificar, propor o projeto para verificar se ele vai ser aprovado dentro da estrutura de governança, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Superior. Esses dirigentes, eles precisam prestar contas para o Conselho, então, tudo que é desenvolvido, tudo que é feito, é necessário esses relatórios de prestação de contas. Em contrapartida, o Conselho precisa supervisionar a gestão da empresa, que são os dirigentes. Os acionistas, eles vão apontar para o Conselho o que precisa ser feito, precisa aumentar o percentual de dividendo, a empresa tem que reduzir custo, aí o conselheiro vai votar dentro das propostas empresariais, alinhado com aquilo que os acionistas solicitaram, e, obviamente, o conselho vai orientar os acionistas em nome da empresa também. Então, o conselheiro ele pode falar, olha, a empresa vai passar por um período, tem várias ações judiciais, provavelmente ela vai brigar na justiça, pode ter
algum tipo de problema financeiro, tudo, então alerta o acionista. Se esse acionista está esperando dividendo, às vezes é o momento dele sair daquela ação, daquele papel, vender para uma outra pessoa interessada, porque o objetivo dele é dividendo imediato, e às vezes a empresa está com muitos problemas jurídicos e não vai conseguir gerar isso de uma forma imediata, tendo em vista esses processos que estão andando contra aquela empresa. Então, esses princípios, transparência, prestação de contas, isso vai dando muita segurança para os atores envolvidos no processo de gestão organizacional. Então, essa relação na governança, ela é muito válida para dar mais segurança para quem tem um interesse direto dentro da organização. E ainda, falar um pouco dos benefícios aí da governança. Primeiro deles, minimização de conflitos. Então, uma decisão tratada e aprovada no conselho administrativo ou no conselho superior não é uma decisão de um gestor, é uma decisão de conselho. Então, vários atores ali estão sendo representados. Então, tem muito mais autonomia tal decisão. Não foi monocrática apenas do gestor, da cabeça do gestor. Não, foi uma decisão que pode ter origem do gestor. Então, o gestor pode sugerir isso, mas ela precisou ser aprovada pelo conselho. Tá joia? Então, isso minimiza muitos conflitos internos e externos da organização. Outro benefício é o monitoramento da gestão. Então, o conselho de administração, a todo instante, está monitorando se a gestão está cumprindo com o propósito dela. Alinha o interesse. Então, você pode ter lá um membro dos colaboradores representados lá no conselho, e aí a empresa está falando em crescer e expandir e várias propostas dessa natureza, e de repente esse membro fala, peraí, mas qual que é a proposta de valorização do colaborador? Qual que é o plano de carreira do colaborador interno dentro dessa empresa? Não tem isso? Então vocês estão pensando apenas no acionista, apenas em crescer no mercado? A gente não teria que também pensar no colaborador que está dando seu trabalho para a empresa, investindo tempo, fazendo a empresa crescer? Então observe que você passa a alinhar mais os interesses dentro de uma estrutura organizacional. E ainda, um outro benefício, maior transparência, conforme foi citado lá no princípio. Então, dá maior transparência para as votações. Então, olha, eu não posso aumentar o salário de um gestor qualquer, de um gerente qualquer, sendo que há uma padronização do salário dos gerentes. Então, se eu quiser gerar algum tipo de bônus, algum benefício, eu vou ter que submeter isso lá para o conselho de administração e aprovar. O conselho tem que analisar e aprovar tal mudança. Então, isso dá maior transparência, dá maior suporte aí para os membros no processo decisório. Então, essas tomadas de decisões pautadas nessas discussões mais amplas e mais representativas, isso dá uma, além da credibilidade, né, dá um suporte maior para que a gestão ela consiga perpetuar para além das pessoas que estão ocupando os cargos dentro da empresa. E ainda, a identificação e avaliação e mitigação de riscos. Então, dentro de uma estrutura de governança, você pode ter lá um comitê fiscal, o conselho fiscal, que avalia todo o aspecto relacionado ao fisco da empresa, ao recolhimento, ao pagamento de tributo, aos riscos que isso pode incorrer na empresa, uma negociação, por exemplo, um investimento. Então, esse conselho tem esse papel de alertar os gestores e também os conselheiros para as decisões organizacionais. Acesso a capital, então, uma empresa que tem uma governança corporativa, ela é uma empresa que tem a gestão profissionalizada, já tem um conselho estabelecido, isso dá muito mais credibilidade para essa empresa buscar um capital, seja um capital junto às instituições financeiras tradicionais, seja um capital a fundo perdido, que vai buscar financiamento público para uma determinada atividade ou um determinado projeto dentro da empresa, e a empresa ela detém uma estrutura de tomada de decisão e poder, qual a credibiliza para estar buscando isso, tendo uma gestão profissional. Pois bem, então, dentro dessa estrutura, nós temos os comitês. Você pode ter um comitê de ética, um comitê fiscal, um comitê jurídico, que faz toda uma análise, a depender da complexidade da atividade da empresa. Então, você pode ter esses grupos que assessoram o conselho. Então, às vezes, um parecer jurídico, um parecer contábil, isso vai
ser repassado aos conselheiros para que eles tenham uma visão mais plena, mais ampla da organização para a tomada de decisão. E aí, dentro dessa proposta de tomada de decisão de estrutura de poder da empresa, nós temos a Assembleia Geral, né, que é um momento no qual reúne os conselheiros para discutir, para propor, são reuniões, né, para propor e aprovar essas propostas aí dentro de uma estrutura de conselho, onde que todos vão poder falar, defender, questionar o que está sendo proposto, para a empresa. O conselho de administração em si, que é a estrutura representativa. O comitê de governança corporativa é um grupo específico que avalia, às vezes, até mesmo esse conselho, estabelece lá alguns critérios para selecionar conselheiros. O conselheiro deve ter, às vezes, informações sobre a empresa, acesso às informações da empresa, às vezes tem lá alguma formação específica, experiência enquanto conselheiro, então cada empresa tem autonomia para definir esses critérios. Comitê de auditoria e gestão de risco, comitê de talentos humanos, tem o diretor-presidente, que ele tem representação no conselho, às vezes ele apresenta os projetos, tem às vezes direito ao voto, mas não é o único voto dele, ele tem que ser apresentar as propostas também para o conselho de administração, para que seja apreciado. A auditoria interna, que é um grupo de colaboradores que tenta auditar as atividades, o que está sendo desenvolvido internamente, e a auditoria externa, que existem, inclusive, empresas especializadas para fazer esse tipo de serviço e gerar mais segurança nas tomadas de decisões dentro da estrutura organizacional. Pois bem, pessoal, então, conforme destacado para vocês, a governança corporativa, ela é muito importante para as organizações, que ela traz mais segurança para os investidores, mas por mais que a organização não seja até mesmo uma organização negociada em bolsa de valores, no caso de organizações públicas, o conselho, a estrutura de governança, traz muito mais representatividade, porque equilibra o poder de decisão entre os atores envolvidos naquela estrutura. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos.